Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX. Então sente-se e relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Mona Lillian Tinsley nasceu em 14 de novembro de 1926 na cidade de Newark-on-Trent, no condado de Nottinghamshire, na Inglaterra. Ela era uma das 7 crianças nascidas do Sr. Wilfred e da Sra. Lillian Tinsley. Na época, Newark-on-Trent era uma cidade mercantil movimentada, onde o comércio e as viagens pela Great North Road a mantinham conectada às cidades maiores. A praça do mercado seguia como centro da vida local, cercada por lojas tradicionais e observada pelas ruínas do castelo de Newark. Mona era uma criança inteligente e animada, e ao crescer estudou na escola metodista da Guildhall Street. Em 1937, aos 10 anos, ela era pequena para a idade, mas muito energética e bem-humorada. Além da escola primária, Mona ia à escola dominical, onde os professores elogiavam seu entusiasmo, boas maneiras e vontade de ajudar. No dia 5 de janeiro de 1937, Mona foi para a escola como de costume, e quando as aulas terminaram, ela se despediu dos amigos e começou a caminhar para casa. Isso era algo que ela já tinha feito sozinha muitas vezes antes, e normalmente levava cerca de 20 minutos. Porém, ela não apareceu naquele dia. Com o passar da tarde, seus pais ficaram mais preocupados. Mona não costumava sair sem avisar. O senhor e a senhora Tinsley visitaram as casas dos amigos de Mona, esperando que ela tivesse ido brincar e perdido a noção do tempo. Em cada casa que eles visitavam, porém, recebiam a mesma resposta. Ninguém a tinha visto. À medida que as horas passavam e sua filha ainda não tinha voltado para casa, a preocupação deles aumentava. Ao anoitecer, sentindo que algo estava seriamente errado, eles finalmente foram à polícia para registrar o desaparecimento dela. Na manhã seguinte, uma grande operação de busca foi organizada e policiais, com cerca de 600 voluntários, vasculharam a área, revistando prédios abandonados e indo de porta em porta perguntando se alguém tinha visto algo. As autoridades vasculharam canais e rios próximos, mas não acharam sinal da criança desaparecida. A polícia fez apelos. A primeira pista concreta veio de William Henry Plackett, um menino de 11 anos, vizinho da família Tinsley. Ele disse à polícia que viu Mona perto do terminal de ônibus de Newark com um homem. A descrição dele era limitada, mas suficiente para os policiais questionarem na rodoviária. Ao mesmo tempo, outra moradora local, chamada Srta. Annie Hurd, entrou em contato com a polícia. Ela disse à polícia que sua filha estudava na mesma escola que Mona, e na tarde anterior ela tinha visto um homem parado na porta do outro lado da entrada da escola. A Sra. Hurd disse que o reconheceu imediatamente como o antigo inquilino do Sr. e da Sra. Tinsley. Outra vizinha contou aos policiais que viu um homem rondando perto da entrada da escola na Guildhall Street à tarde. Foi quando Mona sumiu. O cobrador Charles Revel foi testemunha importante. Ele disse à polícia que em 5 de janeiro, um homem e uma menina parecidos com Mona pegaram seu ônibus das 16h45 de Newark para Redford. Ele disse que ambos desceram do ônibus na Grove Street, em Redford, e que o homem havia comprado uma passagem de ida e volta para ele, mas apenas uma passagem de ida para a menina. Sua declaração foi confirmada por um passageiro chamado Sr. Stanley Betts, que também estava viajando no ônibus. E disse que também viu um homem com uma menina. Ao falar com os pais de Mona, a polícia descreveu o homem visto com a filha. A Sra. Tinsley disse que, pela descrição, ele se parecia muito com um antigo inquilino, Frederico Hudson, que morou com eles em 1935. A Sra. Tinsley disse que ele foi apresentado por sua irmã, Sra. Edith Grimes, com quem o Sr. Hudson já morou em Sheffield. Ela disse não acreditar que fosse ele, pois sempre pareceu educado e discreto durante a estadia. A Sra. Tinsley disse que ele ficou pouco tempo com eles, pois foi pedido que saísse após semanas por não pagar o aluguel. Ela destacou que ele saiu em bons termos e, apesar da estadia curta, os filhos dela gostavam dele e o chamavam de tio Fred. Ela disse à polícia que não imaginava ele machucando Mona. Depois, a polícia foi à casa da Sra. Edith Grimes, irmã da Sra. Tinsley, que revelou que o verdadeiro nome do Sr. Frederico Hudson era Frederico Nodder e que ele usava um nome falso devido a uma ordem de filiação. Isso era uma exigência legal, obrigando-o a fornecer apoio financeiro para uma criança que ele havia gerado.
De acordo com a Sra. Grimes, o Sr. Nodder era um homem rude, que bebia muito, tinha pouca higiene, poucos amigos e um histórico de empregos instáveis como caminhoneiro e mecânico de automóveis na região de Redford. A Sra. Grimes afirmou que não via o Sr. Nodder há algum tempo e não sabia onde ele morava. Porém, vizinhos disseram à polícia que um homem parecido com o Sr. Nodder visitou a casa dela logo após o Natal, contrariando sua versão. Seguindo essa pista, a polícia fez investigações em várias oficinas e depósitos de transporte em toda Redford. A investigação deles valeu a pena. Descobriram onde o Sr. Nodder trabalhava e a empresa de transporte local, empregadora dele, forneceu seu endereço atual. Ele estava morando em uma casa chamada Peace Haven, na Smith Road, no vilarejo próximo de Hayton. Às 23h de quinta-feira, 7 de janeiro, um policial foi destacado para vigiar a propriedade. Logo depois, Frederick Nodder apareceu indo para sua casa. O policial se aproximou e explicou que a polícia estava fazendo investigações sobre o desaparecimento de uma jovem chamada Mona Tinsley, que não havia voltado para casa da escola 2 dias antes. O policial mostrou ao Sr. Nodder uma foto da criança desaparecida, mas ele negou saber algo, insistindo que não sabia de nada. Quando pediram para explicar seus movimentos em 5 de janeiro, dia do desaparecimento de Mona, o Sr. Nodder deu uma explicação vaga e evitou detalhes sobre onde esteve ou quem viu. Mesmo negando repetidas vezes, o Sr. Nodder foi detido e levado à delegacia de polícia de Newark para novos interrogatórios. Lá, ele foi interrogado pelo chefe de polícia, que analisou as evidências antes de contatar o diretor de processos públicos para pedir autorização para acusações formais. Após receber a aprovação necessária, o Sr. Nodder foi acusado do rapto de Mona Tinsley. A polícia revistou a propriedade do Sr. Nodder na Smith Road, na vila de Hayton, e encontrou várias peças-chave de evidência. Próximo ao reservatório nos fundos da casa, encontraram um lenço identificado como da Mona. Dentro da casa, encontraram papéis com a caligrafia e desenhos da criança. Eles também encontraram as impressões digitais de Charles na mesa da cozinha. O Sr. Nodder, no entanto, continuou insistindo que não tinha nada a ver com o desaparecimento da jovem garota. Apesar das negativas, a polícia estava cada vez mais certa de que Mona estava morta e ampliou as buscas na zona rural. Centenas de voluntários, junto com policiais e cães farejadores, vasculharam campos, cercas vivas, cursos d'água e valas. Jornais nacionais divulgaram foto e descrição de Mona, pedindo que quem tivesse informações ajudasse, na esperança de encontrar qualquer pista sobre seu paradeiro. Após 3 semanas sem progresso, o chefe de polícia de Newark, Sr. Harry Barnes, pediu a ajuda da Scotland Yard. Em 25 de janeiro, o inspetor-chefe Leonard Birds e o sargento-detetive Scarden chegaram a Hayton e supervisionaram uma busca em prédios, bueiros e lagoas num raio de 5 quilômetros da casa do Sr. Nodder. Foi uma das buscas mais extensas da história britânica, mas não produziu nenhum vestígio da criança. Antes de voltar a Londres, o inspetor-chefe Burt disse à polícia local que achava que o corpo de Mona foi jogado no rio Idle e pode ter sido levado ao mar. Ele recomendou que todas as pistas fossem seguidas e que cursos d'água, fazendas e propriedades isoladas próximas fossem revisitados, pois ainda poderia haver algo a descobrir. Nas semanas seguintes, a busca pela jovem continuou intensa, com mergulhadores vasculhando repetidamente o rio Idle. Apesar de todos os esforços, nenhum vestígio de Mona foi encontrado. Seus pais ficavam cada vez mais ansiosos e angustiados, assistindo impotentes enquanto cada dia passava sem notícias. A comunidade local acompanhava de perto, compartilhando preocupação e tristeza pelo desaparecimento. Após o pedido da polícia por informações ao público, a médium Sra. Stella Roberts se ofereceu para ajudar a localizar Mona. Ela aceitou com a condição de manter sua participação em segredo. Ela disse aos policiais que, se precisassem, poderiam lhe enviar roupas que Mona usou recentemente. Então, com o consentimento dos pais de Mona, as autoridades permitiram que a Sra. Roberts ajudasse. Depois, a Sra. Roberts disse que a criança estava morta. Ela descreveu uma casa que era cercada por um fosso cheio de água e afirmou que Mona havia passado algum tempo copiando algo de um livro.
Esses detalhes estavam certos, mas os desenhos da criança achados na casa de Frederico Nodder ainda não tinham sido divulgados ao público ou imprensa. A Sra. Roberts contou que Mona foi estrangulada em um quarto no andar de cima, colocada em um saco e levada a um rio atrás da casa. Ela disse aos policiais: "Com certeza vocês encontrarão o corpo da criança lá." Apesar de nenhum corpo encontrado, o destino de Mona seguia indefinido. No dia 9 de março de 1937, Frederico Nodder foi julgado em Birmingham Aziz perante o juiz Swift. Ele enfrentava várias acusações: o rapto de Mona Tinsley, levando-a por meio de fraude, com a intenção de privar o pai de sua guarda, atraindo e seduzindo-a para sua posse e, de forma ilegal, roubando e levando embora uma criança contra a vontade do pai. A acusação foi liderada por Norman Burkett, enquanto a defesa foi chefiada por Maurice Healey. A acusação começou descrevendo o desaparecimento de Mona Tinsley na terça-feira, 5 de janeiro de 1937. Disseram que Mona estudava na escola metodista Guildhall Street, em Newark. Após o fim das aulas, ela foi caminhando sozinha para casa como de costume. Naquele dia, ela não apareceu e seus pais não a viram mais. A promotoria descreveu a relação da Sra. Nodder com a família Tinsley, dizendo que o Sr. e a Sra. Tinsley a conheciam havia cerca de 3 anos, e que Mona e seus irmãos o chamavam de tio Fred. O Sr. Burkett então afirmou que, no dia do desaparecimento da jovem, Sr. Nodder foi visto viajando com uma criança em um ônibus de Newark para Redford, e que ele havia comprado uma passagem só de ida para a criança e uma passagem de ida e volta para ele mesmo. A Sra. Maggie Simpson, que era vizinha de porta do Sr. Nodder, testemunhou para a acusação. Ela disse ao tribunal que, em 5 de janeiro, o Sr. Nodder pediu emprestados uma pá e um garfo, e então passou a manhã trabalhando em seu jardim. Ela disse que não o viu depois disso. Por volta das 17h, ela percebeu as luzes acesas na cozinha dele e disse que também notou quando foram apagadas. 1 hora depois, outra senhora chamada Dona Doreen Jarman, que trabalhava em uma casa 2 portas abaixo de onde o Sr. Nodder morava, disse ao tribunal que ao meio-dia de quarta-feira, 6 de janeiro, ela viu uma jovem parada na porta dos fundos do Sr. Nodder. Ela disse que a criança parecia ter cerca de 8 ou 9 anos e estava usando um vestido azul claro. Ela disse que ao ver a foto de Mona, achou que a criança podia ser ela. O chefe de polícia Harry Barnes confirmou isso. Quando ele falou com o Sr. Nodder na noite de 7 de janeiro, o Sr. Nodder negou qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Mona e forneceu uma declaração detalhando seus movimentos naquele dia. Mas depois, em 9 de janeiro, ele admitiu que tinha visto Mona e que ela havia pedido para levá-la para visitar sua tia, Sra. Edith Grimes, que morava em Sheffield. O chefe de polícia acrescentou que o Sr. Nodder disse que concordou com o pedido dela a contragosto. O réu Frederico Nodder optou por não prestar depoimento em sua própria defesa. Em vez disso, seu advogado, Sr. Maurice Healey, falou em seu nome e repetiu a versão do Sr. Nodder, que Mona passou apenas uma noite em sua casa e, na manhã seguinte, ele lhe deu 2 shillings, junto com instruções escritas e faladas de como chegar à casa de sua tia em Sheffield. O Sr. Healey disse que seu cliente não viu a jovem depois disso e pediu ao júri que não presumisse o pior, sugerindo que Mona ainda pode estar viva e que seu desaparecimento não deve ser tomado como prova de sua morte. Após o julgamento, o júri levou só 16 minutos para dar o veredicto. Consideraram Frederick Nodder culpado pelo rapto de Mona Tinsley. Em seu discurso final, o juiz Swift se virou para o réu e disse: "O que aconteceu com a criança desaparecida e o que foi feito dela, só você sabe. Mas você ficou calado." Então, olhando diretamente para frente, ele sentenciou Frederick Nodder a 7 anos de prisão a serem cumpridos na prisão de Lincoln. Em 6 de junho de 1937, quase 5 meses após o sumiço de Mona, uma família passeando de barco no rio Idle, próximo a Bawtry, avistou algo incomum na margem. Quando se aproximaram, para seu horror, perceberam que era o corpo de uma criança. A cabeça e os ombros estavam enterrados no leito lamacento do rio, com o resto do corpo flutuando acima da superfície. Parecia que pedaços de madeira e metal haviam sido usados para manter o corpo submerso e na margem. Perto dali havia um saco em decomposição que parecia ter sido usado para transportá-lo.
A polícia foi chamada e no dia seguinte mergulhadores vasculharam a área encontrando um pequeno casaco e botas de borracha infantis. A descoberta foi a cerca de 13 quilômetros de Hayton, o vilarejo onde Frederick Nodder estava morando. O corpo foi levado a uma pousada próxima, onde o Sr. Wilfred Tinsley, pai de Mona, reconheceu as roupas da filha. Um exame post-mortem confirmou posteriormente que Mona havia sido estrangulada e já estava morta quando entrou na água. A decomposição e os efeitos da imersão tornaram impossível determinar outros detalhes forenses, como se ela havia sido violentada. O funeral de Mona aconteceu em 10 de junho de 1937 em sua igreja metodista local, onde ela frequentava fielmente a escola dominical. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e membros da comunidade que se reuniram para prestar suas homenagens à jovem, cuja vida terminou de forma tão trágica. Várias centenas de pessoas alinharam-se nas ruas, permanecendo em silêncio, enquanto seu caixão era levado da igreja até o cemitério de Newark. Enlutados colocaram flores no trajeto, e muitos na multidão estavam emocionados, refletindo o sentimento de perda em toda a cidade. Depois, Frederick Nodder foi acusado de assassinato. O segundo julgamento iniciou em 2 de novembro de 1937 no Tribunal de Nottingham, atraindo grande interesse do público. Mais uma vez, a acusação foi liderada pelo distinto advogado, Sr. Norman Burkett, enquanto a defesa ficou novamente a cargo do Sr. Maurice Healy. Ambos já haviam se enfrentado anteriormente no processo de sequestro, mas desta vez as apostas eram muito maiores. O Sr. Nodder foi acusado de assassinato. Desde o início, o Sr. Healy deixou claro que a defesa manteria a inocência do Sr. Nodder. Ele afirmou que não havia razão lógica para seu cliente matar a garota e destacou que o Sr. Nodder admitiu ter colocado a criança no ônibus para visitar a tia em Sheffield, mas ele não tinha motivo ou desejo de machucá-la. A defesa apresentou a teoria de que Mona pode ter encontrado outra pessoa após se separar do Sr. Nodder e que esse indivíduo desconhecido poderia ter sido responsável por sua morte. O Sr. Healy reiterou que não havia testemunhas diretas, confissão ou evidência física ligando o Sr. Nodder à cena do assassinato. No entanto, o Sr. Burkett, pela acusação, insistiu que todas as evidências apontavam apenas para o réu. Ao contrário do primeiro julgamento, desta vez Frederick Nodder optou por depor em sua defesa. Ele repetiu a história contada na prisão em janeiro de 1937, afirmando que viu Mona pela última vez ao deixá-la em Worksop, depois de colocá-la em um ônibus com destino a Sheffield, onde ela deveria visitar suas tias. Ele disse ao tribunal que não a viu novamente e negou qualquer envolvimento em seu desaparecimento ou morte. Quando questionado tanto pela acusação quanto pela defesa, ele afirmou que uma pessoa desconhecida deve ter feito mal à criança. Depois que ela saiu dos cuidados dele em 6 de janeiro, a promotoria trabalhou para desmontar esse relato. Uma das principais testemunhas, o cobrador Charles Revel, lembrou ter visto o Sr. Nodder com Mona em seu ônibus em 5 de janeiro. Confirmou que o Sr. Nodder comprou passagem de ida e volta para ele e só ida para a criança. Para a acusação, esse detalhe era revelador, sugerindo que o Sr. Nodder nunca teve a intenção de que Mona fizesse a viagem de volta. O depoimento de um especialista veio do renomado patologista Sir Bernard Spilsbury, cujo testemunho deixou claro o modo como Mona morreu. Ele explicou que ela foi estrangulada por trás com um cordão ou cadarço, puxado com força no pescoço até perder a consciência. Ele disse que as marcas no pescoço dela e as profundas mordidas na língua indicavam que ela lutou desesperadamente durante o ataque. O julgamento durou 2 dias. E o júri levou pouco mais de 1 hora para considerar o Sr. Nodder culpado de assassinato. Ele demonstrou pouca emoção e manteve uma postura calma e distante, embora houvesse um leve sorriso, quase resignado, em seu rosto quando o veredicto foi pronunciado. Ao ser questionado se queria falar antes da sentença, ele disse baixinho: "Sairei deste tribunal com a consciência tranquila." Frederick Nodder foi então condenado à morte. Ele nunca admitiu matar Mona Tinsley e sempre afirmou ser inocente. A defesa tentou anular a sentença de morte, alegando que as provas eram apenas circunstanciais e insuficientes para provar sua culpa, sem sombra de dúvida. A defesa ainda alegou que havia fatores atenuantes e inconsistências no caso que justificavam uma reavaliação.
O recurso foi julgado em 13 de dezembro de 1937, mas após a revisão foi negado. O Tribunal de Apelação confirmou que as provas do julgamento mantiveram a condenação e a sentença original. 17 dias depois, em 30 de dezembro de 1937, Frederick O'Nother foi enforcado na prisão de Lincoln. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.